Bom dia a todos. Estamos mais uma vez aqui numa aula aberta. Dessa vez, essa aula é promovida pelo NTA, Núcleo de Tecnologia Assistiva, aqui que faz parte aqui do CREFCON São Gonçalo, Rio de Janeiro, que é um centro de formação continuada, onde nós implementamos aqui vários projetos, oferecemos várias aulas, vários cursos para os professores da rede municipal e de outras redes. E hoje temos mais uma vez aqui o início de mais um curso chamado Introdução ao Soroban, uma ferramenta inclusiva. Eu sou a professora Mitsu, a diretora do CREFCON, e tenho uma honra muito grande de estar participando do CREFCON este ano e com todas as minhas companheiras de trabalho aqui, todas as nossas formadoras, nossos formadores, e oferecer para todo mundo o que há de melhor em educação em termos de formação continuada. Eu quero agradecer imensamente a participação nessa aula inaugural das nossas convidadas, que é a Margarete Teixeira, que ela vai ser apresentada devidamente daqui a pouco pela Suelen, e a Vânia Silva, que toparam esse projeto, esse bate-papo, e vão participar aqui conosco nessa manhã. Eu quero passar a palavra para a professora Suelen de Stefani, que é a professora responsável pelo NTA e responsável por esse curso que está começando hoje. Suelen, uma boa aula para todos nós, um bom bate-papo para todos nós, e a palavra é sua. Obrigada, Mitsu. Bom dia a todos que estão presentes aqui conosco. Eu vou em tela, nós temos eu, né, Suelen, temos a professora Margarete Olegário Teixeira, temos a intérprete de Libras, Marcela, temos a diretora Mitsu, temos a Vânia da Silva Ferreira, que está com a gente, Vânia Ferreira da Silva, e a intérprete de Libras, Elizabeth. Elizabeth, você está com a sua câmera desligada. Quero agradecer a todos que estão aqui presentes, prestigiando a nossa aula inaugural, agradecer a direção e a coordenação do CREFCON em abrir mais uma vez espaço para o NTA, Núcleo de Tecnologia Assistiva, estar realizando esse evento de hoje, né? Eu sou a Suelen, para quem não me conhece, sou formadora do CREFCON, do Núcleo de Tecnologia Assistiva, daqui de São Gonçalo. Atuo no NAPNE, do Colégio Pedro II, Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidade Específica do Pedro II de Niterói. Quero agradecer a todos, né, por estar participando do curso. Queria dizer rapidamente, né, porque eu quero aproveitar a fala da professora Margarete, da professora Vânia. Quero dizer que o nosso curso é um curso introdutório do Soroban, mas que tem o objetivo da gente compartilhar conhecimentos. Eu sou ainda uma aprendiz do Soroban. Quero dizer que estou muito feliz, né, da Margarete estar conosco agora, participando dessa primeira aula, né, abrindo com chave de ouro a nossa turma 2 de Soroban. Queria dizer que o nosso curso, sou muito grata porque ele foi pensado lá atrás, e ele foi feito com muitas mãos, né, por muitas mãos aqui, né, muitas contribuições, muitos compartilhamentos de conhecimento, né, desde as meninas do NTM, do Núcleo de Tecnologia Municipal, que auxiliou na montagem, né, do nosso ambiente virtual, do nosso Google Classroom. Agradecer às intérpretes que estão aqui hoje, fazendo essa acessibilidade para as pessoas surdas, né? Queria agradecer a professora Vânia, que topou estar com a gente nessa empreitada aí de estar comigo fazendo a formação, e a professora Isabel Portela, que na última semana do nosso curso vai estar nos dando uma oficina de multiplicação e divisão do Soroban. Eu vou apresentar a professora Vânia. A professora Vânia Ferreira da Silva, ela tem formação em português, literatura pela Faculdade Estácio de Sá, é especialista em tecnologias assistivas e braille pelo Instituto Pedagógico de Minas Gerais, foi revisora de texto braille no Instituto Benjamin Constant, IBC, foi professora para o Ensino Fundamental 1 na Prefeitura de Magé, no estado do Rio de Janeiro,
e atualmente é revisora de texto braille no Colégio Pedro II, atuando no NAPNE de São Cristóvão. Tá? E agora quero agradecer principalmente a professora Margarete Olegário Teixeira por estar aqui conosco. A Margarete Olegário Teixeira é doutora em Educação na PUC-Rio, docente no ensino básico, técnico e tecnológico do Instituto Benjamin Constant, MEC, tem várias publicações na área da deficiência visual. Então, não vou me prolongar, queria agradecer mais uma vez a presença de todos. Digo que aos participantes que essa palestra, essa live de hoje é um bate-papo interativo, então convido vocês a colocar comentários, perguntas pelo chat do Facebook, e obrigado para todos, e passo a palavra para a professora Margarete. Um bom dia, professora Margarete, e a palavra é sua. Estou escutando, gente. Está sem som? Oi, bom dia a todos e todas. Agora me escutam? Sim, escuto. Agora me escutam? Então, sim, bom dia a todos e todas. Sou professora Margarete de Oliveira Olegário Teixeira, né? Estou muito honrada com o convite, muito feliz de estar aqui com vocês, muito satisfeita, muito disposta a contribuir, muito disposta a aprender também com vocês. Eu gostaria apenas de consertar algo que a Suelen disse. Eu não sou doutora pela PUC-Rio, eu sou doutoranda ainda. Ainda estou fazendo, serei doutora em breve, se Deus quiser. Tá? Mas eu agradeço muito por estar aqui. Desculpa, gente, eu me distraí porque falaram algo aqui comigo, tá? E acabou me distraindo aqui em casa. Desculpa, retomando o que eu estava falando. Então, assim, né? Eu trabalho no Instituto Benjamin Constant, tenho atuado no primeiro segmento do ensino fundamental e em curso de formação de professores à distância. Também já dei curso de Braille para pais e responsáveis lá no IBC, e volta e meia participo de comissões de acessibilidade, e isso tem enriquecido o meu trabalho, tem trazido aprendizados. Como a Suelen falou, eu tenho algumas publicações na área da deficiência visual, principalmente, e a minha dissertação de mestrado também foi na área da deficiência visual. E a minha tese também será na área da deficiência visual, sendo que com outro público. Bom, eu vim aqui para falar para vocês do ensino do Soroban para pessoas cegas. Vocês me escutam? Sim, escutamos perfeitamente, professora. Ótimo. Então, eu vim falar para vocês da minha experiência no ensino de matemática para pessoas cegas e com baixa visão, sobretudo o ensino de cálculos, o ensino do Soroban. Né? Para quem não conhece o Soroban, eu vou pegar aqui o meu para mostrar. É um Soroban já bem antigo, mas que para mim tem um valor afetivo, né? Que foi o primeiro Soroban, um Soroban que minha mãe me deu quando eu era criança. Então eu guardo com muito carinho, mesmo ele já estando meio quebradinho, tá, gente? Eu não sei se dá para ver o Soroban na minha mão. Todos veem o Soroban na minha mão? Oi, professora. Todos. O seu Soroban está de costa para a tela. Tem que virar. Sim? Isso. Agora sim. Ok. Não, é porque eu coloquei numa posição... Vê se melhorou assim. Que agora está assim como se usa. Como você usa, né?
A forma que você como qualquer pessoa que vai usar um soroban, ela precisa usar assim, né? Normalmente em cima de uma base. Uhum. E no caso, eu preciso mostrar as contas, né? Porque as contas superiores, as contas superiores estão para baixo, as contas inferiores estão para cima. Então tem que inverter, porque na tela eu posso... Pode ser assim? Assim não dá para a gente visualizar, não. Mas se você quiser, a Neuza pode compartilhar o soroban que eu passei para ela, se for muito complicado. Ok. Pode ser? Perfeito. Ok. Então, nós temos o soroban, né, que foi adaptado do ábaco japonês, né, e no Brasil foi idealizado, foi fomentado por Joaquim Lima de Moraes em 1949 e foi aperfeiçoando, né? Um dos discípulos dele criou esse dispositivo que tem embaixo de borracha, né? Que ajuda a segurar as contas, né? Então o soroban ele veio em substituição ao cubaritmo, né, que era um equipamento utilizado para pessoas cegas calcularem, né, um equipamento que tem vários quadradinhos, e aí nesses quadradinhos tem os cubinhos, né, com faces, onde tem a numeração em braille, então a pessoa ia ali montando os cálculos com esses cubinhos. Né, era algo bem trabalhoso, bem difícil, né? Eu, quando cheguei para estudar no Instituto Benjamin Constant, algumas pessoas ainda utilizavam o cubaritmo. Eu lembro que as crianças, às vezes, pegavam o cubinho do outro de brincadeira, e aí chegava na hora de fazer conta, fazia falta, né, para o material do outro colega, né? Mas criança, né, inventa situações, cria e enfim. Né, era um transtorno isso. Então, o soroban ele foi implementado no Instituto Benjamin Constant, que é um instituto de referência no ensino e no atendimento da pessoa com deficiência visual. Ele foi implementado pelo professor Lemar e pelo professor Johnny Bechara. E continua até hoje, né? Explicando aqui o soroban, ele tem um eixo superior e um eixo inferior. No eixo superior, nós temos uma bolinha, uma continha, digamos assim, que é a continha que representa o número 5. E aí você vai formando os números 5, aí depois puxa a bolinha de baixo 6, mais uma 7, mais outra 8, mais uma 9, né? E aí você, para poder ir para outra ordem, para a ordem das dezenas, você apaga o que está na unidade, né? Para poder formar o 10, e você forma ali 10, se você quiser formar o 20, 30, 40, e assim sucessivamente. Vai para a ordem das centenas. Normalmente o soroban ele possui 7 classes, né? Sendo que contamos da direita para a esquerda, a primeira classe até a 7ª, né? E as 3 ordens. Cada classe possui 3 ordens, que são as de unidade, dezena e centena. Nós temos basicamente 2 metodologias de cálculos, com o uso do soroban. Lá no IBC, nós usamos basicamente o método Moraes, que é o cálculo do maior valor relativo, mas também temos curso do cálculo do menor valor relativo, que é o método Bahia. E
Eu tenho mais habilidade no método Moraes, embora tenha feito um curso do método Bahia, mas como eu fui alfabetizada, cresci usando o método Moraes, tenho ensinado o método Moraes, é mais tranquilo para mim. Eu tenho mais habilidade, é um método que eu conheço melhor. E aí você me pergunta qual desses métodos que é melhor? Eu acho que não tem melhor nem pior. Você escolhe de acordo com a demanda do seu aluno. Se você quer ensinar um soroban para um aluno junto numa sala regular, o ideal, na minha opinião, pelo menos, é que você utilize o método Bahia. Embora eu acho que para uma criança o método Bahia é muito mais complicado, você precisa ter outros conhecimentos para você poder utilizar. Essa é a minha opinião. Eu, enquanto profissional do IBC, com estudos na área, eu tenho essa opinião. Porém, quando a pessoa é adulta e já está acostumada a fazer o cálculo pelo menor valor relativo, fica mais fácil utilizar o método Bahia, tá? Que é esse cálculo do menor valor relativo. Principalmente assim, na divisão e na multiplicação, eu acho muito mais difícil esse método. Não é impossível de aprender, mas eu acho muito difícil para iniciar já com esse método. Mas é muito importante que existam 2 métodos, né? Pelo menos 2 métodos, né? Porque cada um é único, cada um se adapta melhor numa situação, né? E aí você tem no soroban também, além da possibilidade de fazer cálculos, você tem no soroban também a possibilidade de fazer anotações numéricas. Por exemplo, uma pessoa cega quer anotar um número de um protocolo de uma ligação. Pode anotar ali no soroban. Ela vai anotando ali da direita para a esquerda o número, né? E depois ela anota em algum outro lugar, em braille, ou no computador, ou o número de um telefone. Ela quer anotar ali, sabe? E também é muito importante que você utilize, antes de você ensinar o soroban para uma criança, principalmente, que você ensine a noção de quantidade através de outros materiais táteis, materiais concretos, né? Você pode também utilizar o material dourado, você pode usar materiais táteis como tampinhas de garrafa, objetos diversos, para poder demonstrar a questão da quantidade. Porque no soroban é essencial que a pessoa tenha aquela concentração para poder efetuar os cálculos. Porque se ela parar onde ela está no cálculo para contar nos dedos, certamente ela vai se perder no cálculo. Ela não vai se lembrar onde ela está. Então, o soroban, dentre outros benefícios, já comprovados pela ciência, por autores, por especialistas na área, ele auxilia a pessoa a trabalhar a questão da concentração, a questão da agilidade na execução dos cálculos aritméticos. Né? E pelo soroban você pode fazer todos os tipos de cálculos, raiz quadrada, as 4 operações, você pode fazer
calcular números decimais, etc. Além do Soroban, eu achei importante, eu conversei com a Suelen, eu falar um pouco de outras tecnologias assistivas. O que são tecnologias assistivas? São tecnologias que auxiliam na independência e autonomia da pessoa com deficiência. Nós temos o computador, né, que hoje em dia é um grande aliado nosso. Sim, e no computador nós temos o sistema dos votos. Oi? Estou concordando, professora, okay. Desculpa. Nós temos, temos no computador, né, alguns softwares, né, e um software que foi um divisor de água na vida de pessoas cegas, mais das pessoas cegas do que das pessoas com baixa visão, é o DOSVox, que foi criado pela UFRJ na década de 90, e por um professor, José Antônio dos Santos Borges, e pelo seu aluno, Marcelo Pimentel. E ele lê o que está na tela, mas ele tem programas, aplicativos específicos. E um desses aplicativos é um editor de textos chamado Edvox. E esse Edvox, ele tem uma calculadora que é muito boa. Fora do Edvox, também tem uma calculadora. Porém, eu considero a calculadora do Edvox mais prática, mais funcional, porque você consegue anotar no próprio programa e já deixar os cálculos anotados ali e salvar aquelas informações. Daí você abre o programa, né? Você digita o nome do arquivo, é assim que funciona. Tá? Não vou ter como demonstrar isso para vocês, mas qualquer dúvida depois vocês podem me contactar. Vocês abrem o programa e digitam o cálculo. Digita, vamos supor, a primeira parcela, 35. O sinal de mais, Enter, para ir para a próxima linha, 35 igual. Aí depois vocês voltam com a seta para a primeira parcela e teclam Ctrl F6. E aí vocês vão ter o cálculo efetuado ali. E dali, vamos supor, você quer anotar uma despesa que você teve, então você colocou 35 de uma roupa, mais 35 de um sapato baratinho, né? De uma sandália, sei lá. E aí, vocês podem escrever 35, roupa, mais 35, sandália, igual 70. Então, é muito prático. Eu considero muito prático. Hoje em dia, você tem também a possibilidade do Google, você tem também calculadoras que falam que você pode adquirir, normalmente não são nem de preço assim tão elevado. Eu, com os meus alunos, eu ensinava a usar esses recursos também, na medida do possível, dependendo das séries, normalmente as séries do primeiro segmento assim mais altas, a partir do terceiro ano do ensino fundamental, por exemplo. Daí eu ensinava a usar esses recursos para que eles pudessem também ter autonomia e soubessem conhecer esses recursos, tivessem autonomia para utilizá-los em situações do dia a dia. E aí, por exemplo, como é que eu fazia para cobrar isso em prova? Eu pegava e, por exemplo, para usar a calculadora, ao invés de eu passar um cálculo só, eu passava um problema.
Porque se eles não soubessem resolver o problema, eles não saberiam usar, não adiantaria eles usarem a calculadora. Então, como é uma turma pequena, eu tinha como monitorar. Olha, você já está em qual questão? Em tal questão você vai usar a calculadora. E eu estava ali perto para garantir de que ele usaria realmente a calculadora. Para usar o Soroban, calcule no Soroban, tal conta. Ou então, às vezes, dependendo da série, explique, eu colocava um cálculo, efetue o cálculo e explique com suas palavras como você realizou esse cálculo. Então, era uma maneira de interagir com eles a respeito disso, desses recursos. Alguém tem alguma pergunta? Então, professora, eu tenho uma pergunta assim no chat do Facebook. Eu acho que foi pela professora Ângela. Ela perguntou assim: antes do Soroban era utilizado o cubaritmo? É esse nome? Está falhando. Eu não entendi. Repete, por gentileza. A professora Ângela perguntou se antes do Soroban era utilizado o cubaritmo, se é esse mesmo nome. Conseguiu? Isso, é esse mesmo nome, é cubaritmo mesmo, conforme eu mencionei. Talvez, assim, se ela procurar na internet essa imagem, ela consegue localizar. É muito interessante, professora, quando a senhora foi falando a respeito do Soroban, né, de você anotar o número que você precisa, né, de um protocolo, de alguma coisa. É interessante porque o Soroban ele pode ser utilizado interdisciplinar, né, para você calcular, por exemplo, a questão da cartografia na geografia, né, você pode utilizar bastante o Soroban para vários recursos, além dos benefícios que ele tem, né, de cálculo e também de raciocínio, né, de você fazer o cálculo. É verdade isso que se fala, que depois de um tempo que a pessoa usa bastante o Soroban, ele consegue fazer o cálculo mental? Ele auxilia nisso, no raciocínio lógico? Sim, eu, por exemplo, eu vou fazer um cálculo mental, eu já imagino o Soroban na minha frente. Muito bacana isso. Muito bacana. Deixa eu ver se tem mais alguma. A Ângela agradece. Vânia, você quer fazer algum comentário sobre a sua experiência também, como professora? Fique à vontade. Deixa eu ver. Estamos escutando aí? Estamos escutando. Então, eu usei o Soroban no meu primário. E aí, depois de um tempo, eu perdi o Soroban. Aí tive que fazer as contas, todas elas de cabeça, mas com o Soroban, assim. Na época eu não podia comprar. E eu tive que ficar usando o Soroban de cabeça, assim. E aí, depois, bem mais tarde, que eu reaprendi a usar o Soroban. Que eu tive que ensinar para os alunos e reaprendi a usar o Soroban. Eu auxilio os meninos do Colégio Pedro II com as tecnologias assistivas. É isso. Eles utilizam também esses recursos que a professora Margarete falou, no 2Vox, né? E a calculadora falada. Não, eles usam... eles são bons em matemática. Eles usam... Um deles só faz cálculo mental. Ele perdeu a visão, ele enxergava, perdeu a visão, e ele só não conseguia escrever mais, porque as letras ficavam todas embaralhadas, né? Tudo uma em cima da outra. Mas o cálculo ele conservou. Ele faz como as pessoas que enxergam faz conta, e não precisa usar Soroban. E ele só teve que aprender o Braille, que eu tive que ensinar o Braille para ele, e ele usa as contas, ele faz assim de cabeça. O outro não, o outro já foi do Benjamin,
e já chegou já sabendo usar o Soroban. Eu não tive problemas com ele, não. Eles usam o computador e usam o Braille. Usam aí. Bom, obrigada. Professora Margarete, eu queria passar novamente a palavra para você. Queria te perguntar, ou a Vânia, se preferir responder, né? Por que o Soroban, né? O Soroban é um equipamento tão bacana no sentido de todos esses benefícios, né? De cálculo, de raciocínio lógico, e também é uma ferramenta inclusiva. Por que ele é tão pouco difundido? Às vezes, quando eu vou comentar para as pessoas, vou oferecer um curso Soroban, as pessoas perguntam para mim, mas Soroban, o que é? Muitas pessoas perguntam. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Na minha opinião, é porque... Não, pode falar. Pode continuar. Na minha opinião, é porque as tecnologias, elas dão mais facilidades. Hoje você pergunta para o Google, isso aí, o que ela falou. Você pergunta para o Google, ele vai te responder. Assim como o Braille, o Soroban está sendo menos divulgado pelas facilidades que as outras tecnologias trazem. Então, é verdade. Eu penso que tanto o Soroban quanto o Braille têm sido preteridos, sabe? Mas tanto o Soroban quanto o Braille, eles são muito importantes na autonomia da pessoa cega, sabe? O Braille em relação à escrita e à leitura, o Soroban em relação aos cálculos, às anotações, e são situações que a pessoa precisa vivenciar, ele precisa saber escrever. No computador, ele não vai saber, ele pode escrever, mas ele vai ficar muito à mercê do que ele escuta. E ele consegue memorizar melhor a ortografia das palavras através da leitura no Braille, sabe? Por outro lado, quando ele usa o Soroban, ele pode fazer os cálculos com autonomia, sozinhos, não vai ficar dependente da máquina, ele vai poder usar o raciocínio dele, até porque, se ele for para uma prova, ele vai precisar fazer o cálculo, ele não vai ter ali uma máquina para fazer o cálculo. Então, eu acho que esse é o argumento para poder divulgar o ensino do Soroban, o ensino do sistema Braille. Eu concordo com você plenamente. Eu acho que o problema de ter a escola, a gente não ter escola especializada, né? Todas as escolas, elas têm realmente que ter a acessibilidade, as salas de recurso, mas todas elas têm que ter preparo, né? Hoje em dia, por isso que estão recorrendo mais às tecnologias, porque antes você tinha o Benjamin, você tinha todo um material para ele ali. Você tinha o Soroban, você tinha o Braille, você alfabetizava e eles ensinavam o Soroban para o cego. O cego já saía com uma base muito boa para qualquer escola que fosse frequentar mais tarde. E não tendo o Benjamin, ou tendo outras escolas que abrigam esses alunos, né? Esses alunos, eles são matriculados, mas não têm o mesmo acesso que teria no Benjamin. E isso está prejudicando muito. Os alunos estão vindo com um pouco recurso, estão sabendo menos, e está cada vez mais difícil o aluno conseguir realizar um sonho de, sei lá, ser um professor, ser alguma outra coisa. Tem aluno hoje que está preferindo ganhar um LOAS do que arrumar um emprego, porque o LOAS já está garantido. Essa é a minha opinião. Vânia, eu concordo plenamente com você,
sabe? Eu acrescento o seguinte, eu penso que deve ser dado ao aluno com deficiência, dada a opção dele estudar numa escola regular e dele estudar numa escola especializada. Eu acho que, da mesma forma que a família tem o direito de escolher o local onde o filho não deficiente vai estudar, a família também tem o direito de escolher onde o filho com deficiência vai estudar. No entanto, é importante que a escola regular, né, se abalize para poder atender as pessoas com deficiência, oferecendo cursos de formação continuada, tal como esse curso de introdução ao Soroban que está sendo oferecido, para que os professores possam ter essa base, né, e possam também apoiar as salas de recursos, que o aluno não fique sozinho ali no Soroban, né, sem o apoio do professor, porque o professor não conhece o Soroban, né? Então, voltamos à importância de divulgar esses recursos de tecnologias assistivas, não só os recursos de tecnologias digitais. Professora, não sei se você comentou a respeito da legislação que tem a portaria 10.010, que autoriza, né, as pessoas com deficiência visual utilizar o Soroban, né, nos concursos, nas provas. Sim, essa portaria ser instituída foi muito importante para nós, porque tem pessoas que pensam que o Soroban é um recurso que faz o cálculo para a pessoa. Então, às vezes, a pessoa chega lá com o Soroban, não pode usar, sabe? É terrível isso. Então, muito importante essa portaria. Inclusive, eu acho que é uma dúvida muito grande assim, para os professores em relação à linha Braille, né? E ainda não é um recurso que as pessoas cegas podem usar quando vai fazer o Enem. A linha Braille? Isso. Então, a linha Braille, infelizmente, ainda é um recurso bastante caro, mas é muito importante para a pessoa com deficiência. Verdade. Para dar acesso ao Braille. Porém, o Braille e o uso do Braille em concursos públicos nem sempre é viável, porque o material fica muito extenso. Eu acho até que pode-se ter assim, o Braille e a pessoa também pode ter um ledor, porque aí o que ele quiser, ele lê em Braille e ter um ledor que leia e transcreva também as respostas. Entendi. Vânia, algum comentário? Desculpa. Desculpa, Sueli. Não, eu ia falar mesmo com a Vânia ou com você, que nós já estamos no horário de 10h40, daqui a pouquinho a gente já vai encerrar, né? Aí queria falar com o pessoal que está, os participantes, para colocar as perguntas, que agora é a hora, e os comentários, né, que a Vânia pode falar. Depois, professora Margarete, comenta sobre as suas publicações, acho que é muito interessante também você falar. Então, eu vou compartilhar com você, Suelen, um e-book que eu publiquei um artigo lá pelo Instituto Benjamin Constant, um artigo que fala sobre o Soroban, sobre um trabalho que eu desenvolvi no contraturno com alunos do primeiro segmento do ensino fundamental.
Além desse e-book, eu tenho outros artigos sobre o Soroban, inclusive com uma colega, que é a Rafaela Lupetino, uma amiga, na verdade, lá do IBC. Também tenho com ela e com outra professora, que é a professora Marta Victório. E tenho também artigos na temática do recurso de tecnologia da audiodescrição. E, recentemente, ontem, mais precisamente, eu recebi o link de um e-book sobre que eu faço um relato num dos capítulos sobre um curso que eu participei, do que eu utilizei, das adaptações necessárias que foram feitas para mim enquanto pessoa e professora com deficiência visual. Eu tenho uma pergunta para fazer para a Margarete. Eu não entendi, falhou. Está falhando um pouquinho só. Ainda está falhando um pouquinho, mas professora Margarete, eu acredito que esteja no chat, a gente compartilha com o pessoal que está aqui presente, a gente compartilha os e-book que você me mandou hoje. Queria dizer também para o pessoal que tem interesse em ter a certificação do nosso evento de hoje, quero agradecer novamente, e dizer que basta preencher o formulário que a gente está disponibilizando no chat. Vânia, será que o seu áudio já está legal? Vamos tentar ver? Pouco de internet, né, gente? Tá falhando bastante. A internet às vezes não ajuda, né? Eu mesmo caí aqui. Melhorou. Tive que ligar no meu celular. Enfim, assim, né? Ao vivo é assim mesmo. Então, professora Margarete, queria que você fizesse as suas colocações finais, que aí eu convido a nossa diretora Mitz também, que ela sempre coloca as colocações finais. Mais uma vez eu quero agradecer pelo convite e me colocar à disposição para eventuais dúvidas, eventuais questões que eu possa esclarecer, né, dialogar com vocês. E, Suelen, eu gostaria que você colocasse ou pedisse para colocarem no chat do Facebook o meu e-mail, para caso alguém queira entrar em contato. Tá? E é isso que eu tenho a dizer. Estou muito feliz de estar aqui participando com vocês. Estou muito feliz de te encontrar, Vânia. Não tivemos tempo de nos falar nos testes iniciais aqui da plataforma, mas estou muito feliz mesmo. Muito feliz das suas conquistas. Você está trabalhando agora no Pedro II. Estou muito orgulhosa, muito feliz. Um grande abraço a todos. Eu queria agradecer, né, a participação de todos. Vânia, vamos ver, está passando aqui alguma serra. Opa, mas agora eu estou te ouvindo. Eu ouvi também. Mas é isso, né? Eu agradeço a participação aí e desejo tudo de bom para vocês. Então, eu agradeço a todos, né, e todas pela participação de hoje. Muito obrigada, professora Margarete, por, nesse pouco tempo, estar compartilhando tanto conhecimento aqui conosco. Quero agradecer a professora Vânia de estar aqui conosco também e de fazer parte desse projeto, né, do curso do NTA. Agradecer a colaboração das meninas do NTM,
da direção, do CREFCOM, de todo mundo do CREFCOM pela ajuda. Quero aproveitar que hoje é um dia muito especial, é o dia de duas irmãs, aniversário de duas irmãs minhas, Stephanie da Stephanie, e a Sabrina da Stephanie, que está lá longe, na Austrália. Quero desejar os parabéns para ela. E dizer muito obrigado para vocês que estão participando de hoje, aos cursistas. E a gente se encontra sexta-feira na nossa aula síncrona lá pelo Meet. E qualquer dúvida que vocês tiverem dos materiais, né, da plataforma, que a gente pode tirar durante o nosso ambiente lá virtual, tá bom? Queria agradecer a todos que estão nos prestigiando. Um beijo grande. Professora, a Margarete e Vânia, tá, muita gente agradecendo, dando parabéns pela boa conversa, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu desejo um bom dia a todos e a todas, e tudo de bom, que todos estejam bem. Fica com Deus.